Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, galera. Vamos chegando. Tomem assento. Pegue sua água, seu vinho, seu chimarrão, seu café. Café não, café essa hora não é muito bom não, viu? Outra coisa que eu aprendi ultimamente, café depois das 4 da tarde, corta. Porque atrapalha muito o sono, né? Aí tem gente que fala assim, eu também falava assim, mas eu posso tomar café antes de dormir e durmo igual. Eu também. Não me atrapalhava as horas de sono. Mas eu descobri, né, através de ouvir alguns médicos aí bacanas, que a gente não entra naquele sono profundo regenerador, né? Aquele estado que a gente precisa entrar para que a noite seja realmente regeneradora. Então, gente, eu sei que para os amantes de café como eu, não é uma informação muito legal, porque eu adorava tomar aquele cafezinho final de tarde, 5 horas, numa padaria. Ainda faço isso, mas aí vai ser esporádico, né? Agora vai ser bem esporádico. Café até as 4, máximo. Então, tomem seus assentos aí, com sua aguinha, seu vinho, seu chimarrão. Quem quiser tomar um café, toma um café, né? Pra gente trocar essa ideia de hoje. Atire a primeira pedra. É o tema da nossa live. Ó, de novo, acho que vocês já devem ter escutado os sons de fundo aí, né? Estou bem acompanhado, olha lá. Filhinha, dá um oi pra galera aqui, ó. Oi, galera. Patrulha canina. Ai, a galeguinha. A galeguinha faz a festa. E tá aí comigo hoje. Tomara que não dê vontade de fazer xixi no meio da live, igual aquele dia, né? Aí tem que parar a live pra levar no banheiro. Vão chegando, gente. Vão chamando a galera pra cá. Daqui a pouquinho eu vou trocando essa ideia assim, aleatória, né? Papo aleatório no início. Para depois a gente entrar no tema. Depois do ancoramento, depois do Pai Nosso em aramaico. Enquanto isso, quiserem ir chamando seus amigos, atire a primeira pedra. Nós vamos falar sobre julgamento, né? Aí alguém pode pensar assim, meu Deus do céu, meu pai tinha que ouvir isso, minha mãe tinha que ouvir isso, meu marido tinha que ouvir isso, minha esposa, minha filha, meu amigo, meu sócio tinha que ouvir sobre isso. Então aproveita e traz para cá. Traz essa pessoa para cá. Vamos ampliar essa consciência. Tem um termo que eu gosto muito, que eu não sei se é dele, mas ele fala bastante, o Mário Sérgio Cortella fala muito, ele usa muito esse termo, que é a generosidade intelectual, né? Generosidade intelectual é isso. É quando a gente se nutre, se beneficia de algum conteúdo, né? Intelectual, a gente pode ampliar espiritual, né? E a gente compartilha isso com as pessoas que a gente quer bem, né? Que a gente quer ajudar no processo. Eu faço muito isso. E muitas pessoas fazem isso comigo também. Me mandam conteúdos. Todos os dias eu recebo uma live, um vídeo, um Instagram de alguém. Fernando, dá uma olhada nesse Instagram. Olha só que legal, que enriquecedor isso para os teus conteúdos. Isso é generosidade intelectual, né? As pessoas que estão comprometidas não apenas com o seu próprio crescimento, mas com o crescimento coletivo também. E aí elas acabam compartilhando conteúdos, compartilhando coisas que elas acreditam que as pessoas vão se conectar e vão se beneficiar, né? Eu acho muito legal. Então, se quiserem praticar aí a generosidade intelectual, compartilha com os seus amigos, com os seus parentes, essa live aí, manda um aviãozinho, pra gente aumentar essa egrégora de luz, esse povo que fala a respeito disso, né? Nós precisamos. Hoje eu dei uma entrevista num canal, num podcast que vai ao ar na sexta-feira, do Patrick Santos, lá da Jovem Pan. E ele falava sobre essa importância, né, do desperto, né, do despertar o máximo de pessoas possíveis num tempo curto, porque o nosso tempo hoje ele urge, né? Existe uma agenda aí em pleno funcionamento que está colocando as pessoas em baixas frequências, né, no medo, na culpa, no julgamento, no ódio. E nós precisamos acelerar a passada também, né? Cada um do seu jeito, cada um a sua forma,
mas chamar mais e mais pessoas para pensarem isso, né? Ativarem esses botõezinhos de despertar de consciência no máximo, no número maior de pessoas possível, para que a gente contribua, né, com esse grande processo de expansão de luz e ancoramento de altas frequências no planeta. Bom, então vamos lá, 5 minutos e pouco, já dei boas-vindas para todo mundo, quem chegou depois aí, muito bem-vindo. Vamos fazer agora, se por acaso alguém está aqui pela primeira vez, vou fazer agora o Pai Nosso na língua original, em aramaico, tá? Quem nunca ouviu eu fazendo essa oração, o que eu vou fazer agora é o Pai Nosso na língua que Cristo falava. Em seguida, eu faço a tradução literal dessa oração, que não é uma oração simples e pura, né? É um portal de acesso ao reino de Deus em nós. Então, Cristo falava que cada vez que a gente acessa esse portal divino em nós, através dessa oração, a gente ativa um quantum maior de energia crística em nós, energia divina em nós. Tá bom? Então, vamos lá. Abvum Bash. Desculpa, esse dente aqui. Pera aí, segura aí. Caiu meu suporte aqui, gente. Deu. Abvum Bashmaya, Netkada Shimach, Tei Mal Kutar. Nervoei Subiana Raikana, Debashmaya Havlan Larmatsun Kanan Yomana, Washboklan Halben Wartahen, Raikana da Fanan Shuahan Hayuben, Wela Tarlan Lenisuna, Ela Patsam Imbisha, Metou de la Re Malkutar, Wahaila Wateshburta, Lahalan Naumin. Amém. Tradução. Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa, direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o teu reino de unidade agora, que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê para cada dia tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo embeleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo, de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja. Gratidão, 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 galera. Agora vamos lá. Tema da live. Atire a primeira pedra. Então, o tema... atire a primeira pedra. Tema da nossa live. Então, gente, é uma referência, né? Aquela passagem do Cristo que eu citei por alto na live da semana passada. E aí, quando eu citei isso na live da semana passada, me veio um insight assim, vou discorrer um pouco mais, vou aprofundar, vou pegar esse pedacinho dessa live e vou aprofundar nele para criar a live da semana que vem. E então é uma referência a essa passagem, né, bíblica do Cristo, quando uma adúltera é pega em adultério. E o povo, né, julgador por natureza, leva ela para a praça e aí eles chamam o mestre, né? E eles estão iniciando lá o processo de apedrejamento, que era natural na época, né? Não era natural, isso nunca foi e nunca será natural, né? Era normal. Normal é uma coisa, natural é outra completamente diferente. E esse procedimento do apedrejamento era normal, né? Fazia parte da normose coletiva da época. E aí, quando interpelaram o mestre, né? E aí ele chega na cena, ela deitada no chão e todas as pessoas já prontas para apedrejarem. E ele grita, esperem. Apazigua a situação, olha com aquele olhar
sereno, mas ao mesmo tempo forte e com autoridade que a luz bem empregada tem, né? A luz, quando ela é bem empregada, ela tem autoridade, gente. Ela não é mole, ela não é uma luz bem estabelecida e bem presente. Ela é firme, ela é decretada, ela é, por exemplo, um decreto de luz que se faz, né? Esse eu sou, por exemplo, que a gente fala, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou luz, eu sou amor. Todos os decretos, eles precisam ser posicionados, e o nome fala, é decreto, não é um pedido, é um decreto, é um comando, né? Comando, decreto são fortes, precisam ser fortes. Cristo era um dos grandes entendedores e multiplicadores dessa forma de exercer a luz, né? Ele não exercia a luz, desculpem um termo idiota, né? Como muito se prega hoje por aí, aquela coisinha. Não, era uma luz sempre posicionada. E aí ele chega nesse contexto, olha para as pessoas e levanta os braços, esperem. Aí ele fala com voz de ordem, de decreto, de comando. Quem nunca pecou, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Né? O que as pessoas fizeram? A gente lembra aí dessa passagem. As pessoas já com a pedra na mão, pronta para atirarem, começam a largar a pedra no chão. Porque todo mundo começou a olhar para si mesmo e talvez não precisasse nem ir no dia anterior, naquele próprio dia, eles já teriam motivos o suficiente para não atirar a pedra. Porque destrataram alguém, porque erraram, porque cometeram alguma coisa que a gente categoriza como pecado, né? Então essa é uma passagem clássica da Bíblia, né? E eu quis trazer isso para a gente entender, gente, um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre isso nas nossas vidas cotidianas, né? O quanto isso atrapalha o nosso processo. Então, é legal a gente entender que a treva, a gente fala muito sobre isso, né? A guerra de luz e treva que está rolando, na guerra espiritual que está acontecendo, existe uma equipe querendo libertar, que é a equipe da luz, somos nós, né? Que estamos aqui estudando, trabalhando o nosso próprio processo e, na medida do possível, ajudando outras pessoas no processo delas. Nós somos essa grande equipe de luz. A pessoa que está trabalhando só no processo dela e de mais ninguém, ela já é um membro ativo do exército da luz. Saibam disso. Tem gente que fala assim, o povo da galera que trabalha para a luz. Gente, trabalhar para a luz é toda pessoa que procura se melhorar no dia a dia. Mas como assim? Ela está trabalhando só para ela. Pelo simples fato dela ser uma pessoa mais amorosa, mais expandida, mais consciente, mais misericordiosa, com mais compaixão, pelo fato dela se tornar melhor a cada dia que passa, ela já passa a ser um instrumento de melhoramento do mundo. Então, o trabalhador da luz é todo aquele que trabalha para expandir a luz, seja em si mesmo ou intencionalmente nas pessoas que o cercam. Mas sabendo que se ele essa pessoa não tem a intenção nenhuma de melhorar a vida do outro, ela está pensando só nela, não tem egoísmo aí, tem consciência, tem escolha. Tem pessoas que intencionalmente, como eu, por exemplo, e várias pessoas aqui, querem interferir diretamente no processo de outras pessoas. Interferir no sentido ajudar, melhorar, potencializar, né? Por quê? Porque em algum momento eu identifiquei que eu vim para o mundo fazer isso, e aí eu faço. Mas as pessoas que não fazem isso intencionalmente para outras pessoas, mas fazem para si mesmas, Fernando, eu comecei esse processo de trabalhar o autoconhecimento, a expansão da consciência há 2, 3 anos, há 10 anos atrás, e o meu caminho, eu trabalho só para mim, não quero... Você é um agente ativo desse exército de luz. Porque à medida que você ancora mais e mais quantum de energia crística, quantum de energia divina, consciência cósmica, alta frequência, frequência de quinta dimensão, dê o nome que você quiser dar para esse negócio, o nome é o que menos importa. Quanto mais você capta e ancora em si mesmo, em si mesma, esse quantum de luz e de consciência, mais e mais você contribui com o mundo à sua volta. Então,
Não importa se você dá palestra, se você não dá palestra, se você faz curso, se você não faz curso, se você é terapeuta, se você não é terapeuta. Essa coisa do, o povo que trabalha para a luz, gente, todos nós somos. A partir do momento que decidimos nos melhorar a nós mesmos como indivíduos, já trabalhamos para a luz. Ponto, simples assim. Agora, lógico, tem gente que vai trabalhar isso em outros níveis, mais intensos, com mais exposição, querendo interferir no processo de outras pessoas, né? Então, vamos lá, voltando à minha linha de raciocínio lá atrás. Que sempre tem a gavetinha, da gavetinha, da gavetinha, da gavetinha, né? Vamos voltar para a linha de raciocínio. Entendendo que essa equipe da luz, né, trabalha para libertar, trabalha para expandir, trabalha para conscientizar. E em contraposição nós temos a equipe, né, o time das trevas que procura nos manter em estados aprisionados. Se a luz trabalha, nós aqui que estamos militando para a luz, trabalhamos para libertar corações e mentes, a treva trabalha para o oposto, né? São os oponentes. Eles trabalham para aprisionar corações e mentes. E quais são as ferramentas principais que essa galera utiliza para manter a humanidade aprisionada? Pergunto para vocês aqui enquanto eu tomar uma aguinha, vão descrevendo aí. Quais são as ferramentas que a treva utiliza para manter a humanidade aprisionada? O que eles estimulam na gente? Fala aí para mim. Começar a enumerar aqui. Medo. TV. Boa, Camila. A TV, na verdade, é uma forma dessas coisas chegarem, né? Talvez a mais eficaz, né? Medo. Vai lá. Ó, uma galera aqui escrevendo medo. Vícios. Aí eu vou trazer outros sentimentos aqui. Culpa. Culpa é um dos principais, né? Medo, culpa, ódio, vitimismo, falta, ansiedade, decepção, depressão, desilusão. A galera tá falando da mídia aqui, ressentimento. Tudo isso tá dentro desse pacote de ferramentas utilizadas pela treva para nos manter em estados não expandidos de consciência, para nos manter em estados aprisionados de consciência, né? Numa consciência normótica limitada, aprisionada. E eu não falei um dos principais, eu não falei de propósito, porque eu queria deixar para falar agora. Um dos principais artifícios da treva para nos manter em baixíssimos estados de consciência, de frequência, e nos manter aprisionados é o julgamento. Gente, o julgamento, dentre todos esses que eu falei, que eu citei, o julgamento é o que está mais presente. E talvez é aquele que a gente menos perceba e menos combata. Sabe por quê? Que a gente menos percebe e menos combate? Porque ele se tornou algo natural. As pessoas começaram a olhar para o julgamento, a considerar o julgamento algo natural, algo da vida. Não, mas é natural, todo mundo julga. Nem todo dia você tem medo, nem todo dia você está vibrando na falta, nem todo dia você tem algum ódio de alguma coisa, nem todos os dias você se sente culpado por alguma coisa. Mas julgar, você julga todos os dias. A gente julga, gente. Ai, não, Fernando, eu passei por isso eu já superei essa coisa do julgamento, eu não julgo mais nada e nem ninguém. Para agora com esse discurso e começa a olhar com verdade para o teu processo. Começa a olhar com verdade para o teu carinho. Gente, a gente julga sem a gente meio segundo, um centésimo de segundo, a gente olha para alguém, a gente já faz um julgamento. Pela roupa que a pessoa está vestindo, por uma palavra que ela te falou, ou você vai num estabelecimento comercial e você não foi atendido da maneira como você achava que a pessoa deveria te atender, porque ela não foi tão simpática, ela te atendeu com a cara amarrada e você já sai dali julgando aquela pessoa sem ter a menor noção de como que está a vida daquela pessoa, como que está o dia a dia daquela pessoa. Se ela está sofrendo, se ela está passando pelo grande inverno da alma dela, se ela está passando uma perda familiar irreparável. A gente não tem a menor noção
do que está acontecendo da pele para dentro no universo daquela pessoa. Mas simplesmente ela não deu o sorriso que eu queria que ela desse. Ou ela não respondeu o meu áudio da forma como eu achava que ela deveria responder. E aí a gente já entra no julgamento. A gente olha uma foto no Instagram, a gente já julga. Então, o julgamento ele se tornou uma ferramenta até vulgarizada, cotidiana, a ponto das pessoas acharem que é normal. É normal. Todo mundo julga mesmo, é normal. Não te culpe por isso. E é verdade, isso é verdade. Não te culpe por isso. Por quê? Porque você está dentro de um sistema que foi configurado para funcionar dessa forma e você simplesmente está repetindo um padrão. Então não se culpe por isso. Agora, não se culpar por isso não significa que a gente deva se conformar com isso. É uma das coisas que eu tenho mais trabalhado ultimamente, essa coisa do julgamento, gente. E aí, lá no final, eu vou falar a parte mais difícil e talvez a última fronteira entre a prisão e a liberdade. Entre o aprisionamento e a liberdade. Mas pro final eu vou falar. Não a liberdade absoluta, porque a liberdade absoluta, eu já falei isso várias vezes em live aqui, enquanto a gente estiver em sistemas de terceira dimensão, como é o que a gente vive hoje ainda, liberdade absoluta não existe aqui. Aqui no sistema Terra, da maneira como as coisas estão configuradas, ninguém é absolutamente livre. Ninguém. Outra coisa que se você fala que você tem que repensar, né? Eu não julgo, eu sou totalmente livre. Você não é, eu não sou e ninguém é. Nós podemos potencializar os níveis de liberdade da nossa vida cotidiana, mas totalmente livre, vivendo aqui nesse sistema, ninguém é. Então, se você é da pessoa que fala, não, eu já passei por isso, Fê, eu não julgo mais ninguém, ou eu sou totalmente livre, olha, aumenta a lupa. Aumenta a lupa porque você não está olhando direito. A Graça colocou aqui, o julgamento é um padrão coletivo. A gente julga o que o outro está julgando. É bem complexo. Então, gente, a gente julga uma foto, a gente julga a fachada de uma casa, a gente julga um carro que a gente acha que não deveria ser rebaixado. Ponto. Não é simples. Eu tô andando por aí eu vejo aqueles carros socados no chão, que fica 2 centímetros do chão a base do carro. A base do carro. Aqui. Eu já julgo. Na hora já vem o pensamento, meu Deus, o cara tem que ser muito imbecil para fazer um negócio desse, cara. Estragou o carro pro resto da vida. A hora que ele for vender o carro não vale mais nada, o carro é uma carroça, vai arrastar o carro. Cada vez que ele passa num quebra-mola, ele tem que virar o carro completamente de lado para ele poder passar por aquilo, um inferno de dirigir aquilo. Eu já estou julgando. Então, uma das coisas que eu mais tenho trabalhado para mim, no meu processo agora, é o não julgamento. E quanto mais, gente, eu me vejo não julgador, não completamente não julgador, porque é muito difícil isso. Não sei se vou conseguir atingir isso nessa encarnação. Acho difícil. Tomara. Estou me esforçando. Deixa eu ver o que o Thiago colocou um complexo aqui. Irmão, o julgamento é uma forma de operar no cérebro humano. Para atravessar uma rua, preciso julgar se dará tempo de atravessar ou não. O que precisamos de fato transmutar é o condenar. Tá bom, irmão, mas é uma questão de terminologia. Então o que eu estou falando no teu idioma é o condenar. Mas é isso, né? O condenar. E o que tu colocou como julgar, para mim não é julgar. É refletir, olhar, né? Decidir, né? Ali o que está em ação é a inteligência, né? A gente não atravessa uma rua por quê? Não é porque a gente julga que dá ou que não dá. É porque a gente é inteligente e tem prudência. Para mim é prudência isso, é outra coisa. Mas enfim, estamos falando da mesma coisa com nomes, com nomenclaturas diferentes, né? Então, gente, vamos lá. Pegando aqui o seguinte fio. Hoje, para mim, um dos maiores trabalhos para mim é esse, tá? E uma coisa que eu costumo colocar muito no fluxoterapia é a diferença de percepção e julgamento, né? Tá aí talvez, Thiago, o termo mais
perceber, né? Percepção é perceber. Eu estimulo muito as pessoas que principalmente que fazem a fluxoterapia a treinar a sua percepção, né? O que é percepção, gente? É a gente chegar num lugar coletivo, por exemplo, num correio, e a gente perceber. E eu treino muito isso. E isso é muito bom para qualquer ser humano. Para terapeuta, então, nem se fala. Perceber lugares, pessoas. Por exemplo, chegar no correio, você tem 3 pessoas atendendo lá no correio. Aí tem 8 pessoas esperando. Dá uma olhada, dá uma sacada no entorno para perceber quem é que está de boa, quem é que está agoniado, qual daqueles 3 atendentes que atendem melhor, que estão atendendo com mais vontade, com mais tesão de estar ali, que estão afim, ou aquele que está olhando no relógio para o tempo passar rápido. Começa a treinar essa percepção de pessoas e de lugares. Por exemplo, você vai num lugar coletivo, num correio, numa casa. Qual é a energia que predomina nessa casa? Qual é a frequência que predomina nessa casa? É alta frequência, baixa frequência? Que energia que tem aqui? Tem uma energia de medo, tem uma energia de alegria, tem uma energia leve, tem uma energia pesada. E começa a perceber pessoas, situações, contextos. Agora, entre o perceber e o julgar, a linha é bem tênue, gente. Quer ver? Ó? Se você vou usar de novo o exemplo do correio. Eu estou no correio. Aí eu chego lá e olho para o atendente e ele tá agoniado, assim. Tá agoniado. Ele tá ferrado, tá puto da cara de estar ali e tal. Aí, de repente, eu olho para ele e eu olho para a bancada dele ali, tem uma carteira de cigarro lá atrás. Ah, mas também, né? O cara tá lá, o cara não... Aí, se por acaso ele for um cara fisicamente que eu vejo que ele não se cuida, esteticamente, obeso, também, ó, o cara não se cuida, o cara deve ir para casa fumar, provavelmente deve beber, não se cuida, não faz uma atividade física. Ó, eu até então eu tinha percebido que ele era um cara que não estava feliz ali, que não estava vibrando estar ali. Até aí tudo bem, percepção, isso me ajuda a treinar essa capacidade de perceber lugares e pessoas. O momento seguinte eu já fui pro julgamento. Aí já não é saudável, nem para mim e nem para a pessoa que eu estou direcionando esse julgamento, mas principalmente para mim. Então, percepção e julgamento são coisas diferentes, mas elas se confundem, tá? E eu estimulo as pessoas a treinarem percepção, principalmente quem for terapeuta. Por quê? Gente, quando eu vou atender alguém, por eu ser um cara que treino muito percepção, às vezes quando a pessoa passa na porta do espaço de atendimento, eu já fiz uma boa leitura da demanda que ela vai trazer para mim ali. Ou talvez ela nem traga essa demanda, mas por eu ter uma capacidade aguçada de percepção, eu vou já identificar alguma coisa que talvez ela nem me fale, mas é que eu sei que precisa ser trabalhada. Quer ver um exemplo prático? A pessoa entra andando toda rígida, parece que não tem articulação, não tem dobradiça, sabe? Tem umas pessoas que andam assim meio Robocop, né? Eu percebo isso na pessoa. Eu não vou julgar ela, mas por que ela... Mas eu sei que se ela entra com esse padrão de locomoção, ela guarda muito rancor, muita mágoa e muitas preocupações do dia a dia. Ela vai acumulando, vai retendo e joga para as articulações. É isso que faz com que ela fique cada vez mais rígida no andar. E aí é lógico que isso aí é metafísica, aí não é julgamento. Aí a metafísica vai me dizer que essa pessoa, ela vai ter muita dificuldade no dia a dia para ser flexível. O corpo dela está me falando isso. É uma leitura corporal. Ela vai ter muita dificuldade de ter flexibilidade consigo mesma, em primeiro lugar, consigo mesma. Vai ser extremamente rígida consigo mesma. Mas como é que tu sabe disso, Fernando? A pessoa nem abriu a boca. Não precisa, às vezes não precisa. É só eu olhar para ela. Eu sei que ela está retendo muita energia, ela está acumulando muitas coisas mal resolvidas e essas coisas não se dissipam assim, elas vão para algum lugar, se a pessoa não resolve, e aí ela vai jogando para as articulações. E aí ela fica com aquele andar robótico, né? Robocop. Aí eu vou usar essa informação, essa leitura, essa percepção que eu fiz para ajudar a pessoa. Não para julgar ela. Ah, mas também, né? Tu tá assim porque isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo.
Aí eu já estou no julgamento. Tá vendo como as coisas são muito... A linha é muito tênue entre uma coisa e outra? Então eu estimulo, não apenas terapeutas, mas principalmente os terapeutas, mas todas as pessoas a passarem a perceber. E por que, gente, que a gente tem tanta dificuldade de fazer leitura de lugares? Por que às vezes a gente entra tanto numas barcas furadas? Eu acho que não sou só eu, né? Hoje eu acho que eu não entro mais, não. Mas eu já entrei muito em barca furada. Por exemplo, em lugares que iriam me fazer muito mal, em festas que não iriam me beneficiar em nada, e encontrar com um grupo que, puta que merda, por que eu fiz isso? Passar final de semana não sei lá onde, de carona, aí na sexta-feira eu chegar lá, olhar aquilo e já disse, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Agora eu tenho que esperar até segunda, porque eu tô de carona, não tem nem como eu ir embora. Acho que todo mundo já caiu nessas roubadas assim, né? E por que a gente cai em tantas roubadas assim? Por que a gente cai em tantos relacionamentos desastrosos, grupos desastrosos, amizades que nos levam para lugares que não são legais? Por falta de percepção. A gente não se percebe. E por que não se percebe? Porque as pessoas não têm o hábito de se perceberem em primeiro lugar. Que dirá perceber contextos, lugares e pessoas no seu dia a dia. Então, capacidade de perceber é algo muito bacana. Vai te ajudar demais a evitar as famosas barcas furadas que você entra na vida, né? Mas para por aí, tá? Quando você passa essa linha da percepção e entra na linha do julgamento, aí você já está criando um nodo energético que primeiro ele se cria dentro de você, para depois atingir o outro. Ele atinge o outro. O julgamento não me atinge. Atinge sim. Atinge a mim, atinge a você, atinge a todos que são direcionados por um julgamento. Lógico que tem ferramentas de proteção, a gente pode se manter o máximo protegido e talvez até blindado se a gente tiver alguns cuidados diários criando capas de proteção, né? Campos de proteção para essas flechadas que vêm do outro. Mas mesmo assim atinge sim, tá? Mas antes de atingir o outro, a quem é endereçado, o julgamento atinge em primeiro lugar o julgador, né? E por que atinge o julgador? Porque o julgamento é uma energia que se for. Eu vou julgar o Pedro que está passando ali agora na rua. Sei lá por que eu vou julgar o Pedro. Para essa flecha energética atingir e chegar até o alvo, que é o Pedro, ela precisa, essa massa energética, ela é formada dentro de mim, dentro do julgador. Então, cada julgamento que eu lanço para o mundo à minha volta, aquela lança, ela está atada a um princípio, a um ponto fundamental, a um ponto de partida. E esse ponto de partida é o meu interno. Então, se eu julguei 1.500 pessoas, coisas ou situações no dia de hoje, eu tenho 1.500 pontas de lança dentro de mim. Todas elas estão atadas a mim. Porque é só dessa forma que eu consigo lançá-las. Então, dito isso, eu faço uma pergunta seguinte. Por que vocês acham que é tão estimulado o julgamento na nossa sociedade? Porque ele é uma das coisas que mais nos atam às baixas frequências e mais difícil de desatar. Eu vou falar para vocês. Não é tão difícil desatar do medo como é difícil desatar do julgamento. Não é tão difícil desatar da culpa como é difícil desatar do julgamento. O julgamento é danado, é o bicho mais difícil que tem de a gente desatar. Ele pede uma vigilância constante, de full time, o dia inteiro. Caso contrário, quando você menos percebe, você está julgando. E você está se mantendo nas escalas mais inferiores de frequência. Gente, isso é sério demais. E é lógico que eu não preciso falar para vocês o quanto que a treva, né, os trevosos, os escuros, eles se utilizam dessa ferramenta chamada julgamento para manter a humanidade nas mais baixas frequências. E isso começa quando, gente? Começa quando a gente nasce. O troço é muito forte, né? É uma ideia que achata um ser humano desde o momento que ele é concebido, né? Ele nasceu, ele já está vivendo sob uma regência de julgamento.
Primeiro pelas questões religiosas, família, né, e religiosas. A ideia de Deus que nos colocaram, né, que é a ideia que nos permeia desde o nosso nascimento, e antes do nosso nascimento, já na nossa concepção, a ideia de Deus já é uma ideia de um Deus julgador, de um Deus punitivo, de um Deus vingativo, de um Deus irascível, o Deus que vai ficar te vigiando, e cada vez que tu pisar na bola, ele tá ali prontinho para te ferrar, para te punir. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Esse é o Deus da velha energia, do velho humano, da velha consciência, né? Aí veio um ser, vários, né? Vieram, mas eu vou falar aqui do nosso rolê aqui ocidental, né? O principal deles, o bem amado mestre Yeshua, mestre Jesus, nosso grande irmão, nosso grande avatar. E veio desconstruir toda essa ideia, né? Ele veio desconstruir toda a ideia desse Deus. Ele veio dizer, não, gente, para. Tá tudo errado. Vocês acham mesmo que o meu pai, que o nosso pai, ele distribuía para nós, o nosso pai que está nos céus, ele é todo amor, ele é todo misericórdia, ele é todo perdão. E aí ele trouxe parábolas para o povo entender, ele trouxe a parábola do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo é somente isso, gente. A parábola do filho pródigo fala disso que eu estou falando aqui. O pai que distribui os bens, as riquezas para os dois filhos, né? Aí um sai para o mundo e torra tudo. Vai para as festas, vai para balada, vai para boate, vai gastar com prostituição, vai... E ele gasta toda a miséria, a fortuna que o pai entrega para ele, né? E aí ele não se sentindo merecedor, traz isso para nossa vida. Ele não se sentindo merecedor, de novo, de estar nos braços do pai, ele vai, aí a culpa leva ele para as camadas mais inferiores, de frequência. E aí ele vai não apenas fazer serviços braçais, né? Ele sendo filho de um grande proprietário de terras, ele vai dormir com os porcos e ele vai comer o resto dos porcos. Essa é a parábola do filho pródigo. Gente, é exatamente o que acontece na nossa vida. Jesus, ele trouxe de uma forma linda, fantástica, para que a gente entendesse. Só que o problema é que muitas pessoas já estavam começando a entender. Aí ele teve que ser calado. Igual um monte de gente que tenta alertar, e é calado. E na época calaram Jesus da pior forma possível, crucificando, né? Mas ele queria falar o seguinte: galera, não, para, olha, aí ele conta a história do filho pródigo. Aí, quando ele não aguenta mais sofrer, o filho pródigo, ele volta, cabecinha, né, rabinho entre as pernas, e olha pro pai lá na colina, e ele vai voltando, e ele vai, meu Deus do céu, se eu for tratado como um criado do meu pai, eu já vou estar melhor do que eu estou vivendo essa vida que eu estou vivendo. Então eu vou voltar, porque pelo menos lá eu vou ser tratado com dignidade, porque um criado da casa do meu pai é tratado com dignidade, vai comer bem, vai dormir numa caminha confortável. E é esse pensamento que ele tem. Mas quando ele volta, ele tem a surpresa, porque o pai dele olha lá de cima da colina e grita, né? E brada, ele diz: eis que retorna o meu filho amado. Mate o melhor novilho, pegue um par de sandálias, calce-lhe os pés, coloque um anel no seu dedo para fortalecer novamente a nossa aliança, né? A nossa conexão. E aí o irmão tá onde? Qual é o lugar que o irmão tá? No julgamento. Como que o meu pai... Eu fiquei aqui o tempo todo trabalhando, o suor do meu rosto, e eu fiquei fazendo, e ele foi lá e gastou tudo. Como é que agora ele é recebido de novo como um herdeiro, como um membro da família? Tá ali no julgamento. Aí Cristo vai dizer assim: hipócritas, quem que nunca errou, que atire a primeira pedra. Então, gente, traz para a tua vida. Quantas vezes, eu vou falar de mim agora, identifique-se quem quiser. Quantas vezes eu pisei na bola feio,
mais feio. Porque eu tenho os meus buracos emocionais, meus problemas, minhas coisas a serem melhoradas, como todo mundo tem, né? E aí eu ficar me espizinhando 2, 3, uma semana, me maltratando, me culpando, indo para as camadas mais inferiores de frequência, aí começava a zoar a minha vida profissional, minha vida financeira, tudo gerado por um sentimento de culpa, porque eu estava intimamente me julgando, me diminuindo por algo equivocado que eu havia feito, achando que existia uma punição, um Deus, um castigo natural divino, e era por isso que eu estava sofrendo daquela forma. Falta de consciência. Nunca teve um pai, um divino, um Jesus lá dizendo assim: tá, Fernando, agora tu pisou na bola feia, né, velho? Então tu vai ficar 1 mês sofrendo, cara. Tu vai ficar 6 meses sofrendo por causa disso que tu fez. Não existia isso. Nunca existiu isso. Mas eu vivia os efeitos disso. E por quê? Porque existia uma crença equivocada num Deus punitivo. Num Deus que está esperando eu errar para ferrar a minha vida, para me castigar, para me punir. Aí tem uma lei que fala assim: seja-te feito conforme creste. E eu acreditava que era assim que funcionava, e era assim que funcionava. Mas não porque era porque era assim que eu acreditava. Então, gente, Cristo veio para construir completamente essa ideia, né? A ideia da punição, a ideia do julgamento, a ideia do castigo. Quando a gente começa a entender, e eu tô trabalhando muito isso no meu interno para eu entender isso num nível cada vez mais profundo, porque hoje eu acredito de verdade que um dos maiores avanços que a gente pode ter na questão da expansão da consciência é nos desprender dessa coisa do julgamento. Em especial, o auto-julgamento. Porque a gente só tem essa dinâmica de julgar o outro porque, na verdade, a gente se julga o tempo todo. E por que a gente se julga o tempo todo? Porque nós fomos treinados, talhados, trabalhados para nos julgar o tempo inteiro. Isso foi reforçado na religião, isso foi reforçado na família, e quando a gente vê, a gente já está reproduzindo isso para os filhos, e os filhos, enquanto não houver uma quebra desse ciclo, os filhos vão reproduzir para os netos, e os netos vão reproduzir para os bisnetos, e assim vai de geração para geração, até que alguém rompe o ciclo repetitivo da baixa frequência, da baixa consciência. Né? E quem que é responsável por fazer isso na minha vida? Ou até na vida da minha família, e para que isso não vá para os meus descendentes? Se eu estou consciente disso, o responsável sou eu. Ponto. Se você está, mas a minha família é difícil, Fê. Porque na minha família, nossa mãe, eu tive uma família muito áspera, muito rígida. O meu pai era muito general, ele julgava a gente o tempo todo, nunca estava bom, nada estava bom. A minha mãe sempre falava para mim que eu nunca ia dar nada na vida e tararararará. Beleza, legal. Até aí, então até a tua mãe, até o teu pai, o ciclo repetitivo veio por avalanche de geração para geração. Até que chegou alguém com consciência. Quem é esse alguém com consciência? Você. Se você está percebendo isso, é porque você é a pessoa que se conscientizou desse processo. Não foi o teu pai e a tua mãe. Você acabou de falar isso. Meu pai e minha mãe eram isso. Então eles não tinham consciência. A coisa chegou até você por efeito avalanche, por efeito cascata. E aí você está consciente disso. Então, uma vez que você está consciente disso, você é o responsável por isso. Eu sou o responsável por isso. Para quebrar o ciclo infinito e repetitivo do julgamento, da crença equivocada num Deus punitivo. Gente, quando a gente começa a realmente olhar para isso de uma forma mais profunda, mais verdadeira, mais meditativa, essas coisas, gente, eu vou sempre bater nessa tecla. Esse tipo de coisa não é para a gente ler e dizer assim, tá, entendi, Deus é bom, né? Deus é maravilhoso, que bacana, uou! E ficar por isso. Você não entendeu porra nenhuma se ficar nisso. Eu não entendi nada se ficar nisso. Nessa superficialidade da informação. A gente vai entender de fato quando a gente
se debruçar em cima de uma coisinha dessa e meditar dias, meses, anos ou uma vida inteira, você acha que é fácil se a gente vive dentro de um ciclo repetitivo de julgamento? Eu estou falando de uma coisa, né? Julgamento. Eu não estou nem entrando no medo, eu não estou entrando na falta, eu não estou entrando na carência, eu não estou entrando na culpa. Eu estou batendo na tecla do julgamento aqui. A gente vem repetindo esse ciclo do julgamento há milênios e milênios e milênios e milênios. E você acha que é lendo um livro que fala numa estrofe, lá não, estrofe é música, né? Num parágrafo. Ah, Deus é um Deus de amor que não pune ninguém. Ah, tá bom, entendi. Você entendeu isso, intelectualmente você vai se livrar desse ciclo milenar do julgamento? Seria muita pretensão e muita ingenuidade, gente. Entenda, esse tipo de coisa que está tão entranhado no coletivo da humanidade, se a gente quiser se libertar, eu acho assim, muito ousado falar, mas se a gente quiser expandir para um ponto onde a gente não seja tão aprisionado quanto 90% da humanidade 95% ou mais, a gente tem que se debruçar em muito. Nossa, Fernando, mas que pessimista que tu é. Não, esse é o rolê. Esse é o rolê, tá? Tem gente que fala que já entendeu tudo, né? Eu já entendi tudo. Tu tá quanto? Faz 2 anos que eu comecei a estudar, assim, eu já entendi tudo. Já me libertei. Sério mesmo que você acha isso? Gente, quanto mais você acha que você já se libertou, isso só significa uma coisa, que você não tem noção do tamanho das grades. Se alguém aqui acha que está liberto do julgamento, da carência, da falta, da culpa, do medo, da dúvida, da insegurança, se alguém acha que se libertou disso, provavelmente é porque essa pessoa não tem noção do quão espessas são as grades. Então, vamos diminuir um pouquinho essa presunção, né, que a gente tem, e vamos se contentar com melhorar um pouquinho a cada dia que passa. Tem um livro muito legal que a minha filha me indicou, eu li um tempo atrás aí, a Bia. O título do livro é 10% mais feliz. 10%. 10%, gente. Não queira resolver a tua vida. 10% mais feliz. Se você conseguir melhorar 10% na tua vida ou em algumas áreas da tua vida, você vai ter resultados gigantescos em um curto espaço de tempo. E aí você se vê melhor nesses 10%, e aí você não se contenta. Aí você continua o processo, continua a evolução, continua a autoinvestigação, a disciplina, o estudo, a meditação, as tuas práticas. Aí você melhora mais 10%. Mas a partir daquele 10% que você já tinha melhorado. Aí quando você chega lá no final, você teve alguns períodos de 10% de melhora. E aí você chegou no final da vida muito diferente do que você entrou nessa, enquanto alma, né? Enquanto consciência. Bom, estamos aqui com 48, vou começar a dar termos finais já, que hoje eu estou com companhia aqui, né? Ó, patrulha canina. Gente, quer ver como a gente... uma referência para você entender o quão você funciona nessa história do julgamento. Começa a perceber o chicotinho, né, que você tem do lado da cama. Esse chicotinho tá prontinho para você pegar ele. Cada vez que você não fala tão bonito como você acha que deveria ter falado, ai meu Deus, poderia ter usado outras palavras. Ou quando você fala algo que você julgou que falou a mais, deveria ter ficado quieto. Ai meu Deus, não deveria ter falado aquilo. Gente, coisas simples do dia a dia. Coisas simples do dia a dia. Parece que tem sempre um chicotinho pronto do lado da cama, pendurado na porta, para cada vez que você não age dentro de um contexto de perfeição ou de uma atitude perfeita, segundo o teu próprio julgamento, você vai lá e pega esse chicotinho e tchá. O que esse chicotinho faz contigo, gente? O que ele faz com a tua vida? Ele ferra a tua vida. Ele ferra os teus relacionamentos, ele ferra a tua saúde, ele ferra a tua vida profissional, a tua vida financeira e tudo aquilo que faz parte de ti. Sabe por quê? Porque o chicotinho te leva inevitavelmente para culpa.
Culpa. E quem tem culpa é devedor. Quem é devedor, paga. Essa é a cadeia inconsciente. Uma coisa conecta na outra. Então assim, chicotinho leva para a culpa me leva para a ideia de devedor. E se eu sou devedor, eu pago como? Me ferrando no dia a dia, não sendo próspero, não sendo saudável, não sendo harmonioso, não sendo feliz. Então se eu posso dar um conselho para vocês, procura queimar esse chicote, jogar fora esse chicote. E é fácil jogar fora esse chicote, gente. Pô, tô falando aqui desde o início da live que a gente foi organizado a funcionar dessa forma. Então, se tem uma coisa que não é fácil. Não é fácil. Agora, é possível. É possível a gente gradativamente se desfazer desse chicote. Como? Cada vez que você se pegar se julgando, vai para o antídoto, vai para o divino. Cada vez que a gente se apequena, que a gente se julga, a gente está indo para o oposto do divino em nós. A gente está indo pro mundano, pro pecador, pro pequeno, pro pecaminoso, né? Vai pro eu sou, vai para a luz que você é, traz a consciência, cada vez que vira a ideia de julgamento, a ideia de que eu não sou bom o suficiente, ou que eu não fiz o que eu deveria ter feito, vai pro... Essa sou eu, meu chicote é bem maldoso comigo. A Rita falou. Rita, não é um privilégio teu, amada. Em graus maiores ou menores, todo mundo tem esse chicotinho ali pronto. Pronto para ser... Eu tenho ele até hoje. Eu não consegui queimar o meu até hoje, gente. Lógico que hoje isso é muito... me influencia muito menos, né? Por quê? Porque o meu caminho hoje, ele está muito mais consciente do que já foi, né? Então... o chicotinho ainda tá ali, ele ainda vem, eu ainda pego ele e ainda dou uma chicotadinha, mas quando eu dou a primeira chicotadinha, eu já percebo, opa, caraca, velho, não, tá tudo bem, cara, você é só um ser humano. E sem falar, gente, que quanto mais a gente se chicoteia, mais isso está atrelado ao nosso ego. Por quê? Porque vem de uma ideia de que eu não admito erros. Eu não posso errar. Então, eu erro, eu me puno, eu me chicoteio. Então, o ego está totalmente relacionado a isso. Então, quando eu mesmo me chicoteio, e vem a primeira chicoteadinha, eu já... Opa, tá se chicoteando por quê, cara? Qual que é a tua? Tu é perfeito? Tu não pode mais errar? Tu é o Deus na Terra, infalível? Que porra é essa? Baixa a cabeça e vai melhorar, meu irmão. Amanhã tenta não errar. Ah, mas se errar amanhã de novo, te perdoa de novo. Essa ideia do Deus, a crença que a gente tem a respeito de Deus, está totalmente relacionada a como a gente vai viver a nossa vida, nesse aspecto. Da culpa e do julgamento, ou da não culpa e não julgamento. Quanto mais a gente ancora essa ideia do Deus misericordioso, maravilhoso, desse pai que somente ama, e pode pisar na bola o filho do jeito que for, ele vai receber de volta, com os braços abertos, e vai oferecer a sua melhor sandália, um banquete. Quanto mais, e não é à toa que Cristo trouxe essa parábola para nós. E essa ideia do Pai maravilhoso e misericórdia, ele trouxe em várias falas nos evangelhos, em parábolas, né? Eu estou citando uma parábola. Não foi à toa que ele bateu tanto nessa tecla, gente. Porque Cristo sabia que essa ideia, a ideia que a gente tem a respeito do Pai, vai determinar como a gente vai viver a nossa vida. Se a gente vai ter abundância ou não, se a gente vai ter saúde ou não, se a gente vai ter leveza, alegria, paz, amorosidade, auto-amor, uma autoimagem positiva, uma autoestima elevada. Isso está totalmente relacionado à ideia que eu tenho de Deus, o arquétipo do divino. Como é que eu vejo o divino? Como é que eu enxergo o divino?
Se eu enxergo como esse Deus punitivo, o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Moisés, né? Eu vou necessariamente sofrer as consequências disso. Agora, quando eu olho para esse Deus com um olhar renovado pela ótica de Jesus Cristo, que veio para nos trazer uma nova imagem do nosso Pai, eu já não preciso mais sofrer consequência nenhuma. Por quê? Porque eu vou entender que não existe esse pai que está esperando eu pisar na bola para ele jogar uma tocha de fogo na minha cabeça, para me ferrar, para me punir, né? Então eu vou errar, porque nós estamos aqui para isso. A experiência terrena fala disso. A experiência terrena tem esse objetivo. A gente precisa errar, porque é no erro, na tentativa e erro, no acerto, no erro, a gente vai evoluindo a alma para as esferas mais elevadas. Mas a experiência terrena, ela vai estar recheada de erros, de equívocos, de pisar na bola comigo mesmo, com o outro, né? Isso vai acontecer. Agora, o que não pode acontecer é que a gente, a cada erro, a gente se julgue esse ser infalível, que vibra, que funciona a partir de um ego gigantesco, e a gente se puna e se cobre por conta disso. Uma coisa que eu queria falar aqui também, gente, tenta, dentro do possível, colocar para os seus filhos essa ideia. Coloca para os seus filhos essa ideia. Sabe aquela coisa, nos mínimos detalhes, sabe aquela coisinha assim, olha, brincadeirinha, assim, sabe? Coisa que eu devo ter feito isso com a minha filha mais velha, com a Bia, com a Isis, né? Puta, eu fui pai da Isis 23 anos depois, né? Então é outro pai, são dois pais diferentes, né? O pai da Bia era um e o pai da Isis é outro. Acho que eu acertei pra caraca com a Bia, né? Tanto que é uma mulher hoje de 26 anos, maravilhosa, né? Querida, nós temos uma relação maravilhosa. Mas com certeza eu cometi erros, mais erros, né? Por conta da minha inexperiência como homem, como pai, e uma consciência que ainda não estava num nível de expansão que ela está hoje. Teve 23 anos a mais, né? De estudo, de aprofundamento. Mas hoje eu procuro, sabe aquelas brincadeirinhas assim? Olha, Papai do Céu tá olhando. Coisinha simples, gente. Que a gente acha que não dá nada. Não, mas isso é brincadeira. Todo mundo faz. Mas todo mundo faz. Ai, meu Deus, só que faltava tu achar que isso vai trazer algum problema para tua filha no futuro. Vai, sabe por quê? Porque essa coisinha tão simples, tão singela, Papai do Céu tá olhando, tem uma puta ideia de Deus punitivo por trás disso. Papai do Céu tá olhando por quê? Por que ele tá olhando? Porque se você não fizer tudo certinho, os deveres, a tarefa, amanhã ele vai te castigar. Ele vai te ver e ele vai te dar um castigo. Essa é a ideia que está por trás disso. E a criança, ela já capta essa mensagem, né? Desse Deus punitivo lá na infância mais tenra, e ela cresce acreditando naquilo. E aí ela cresce acreditando num Deus, numa ideia de Deus completamente equivocada. No Deus do Antigo Testamento. No Deus que foi ressignificado por Jesus, mas que não foi compreendido por quase ninguém. 2000 anos depois, a gente ainda não entendeu o que Cristo realmente quis dizer pra gente quando ele trazia uma nova imagem de Deus, quando ele trazia uma nova imagem de espiritualidade, quando ele trazia uma espiritualidade completamente livre, completamente desapegada dos padrões antigos, completamente desatada da culpa, do medo, do julgamento, do ódio. Ele quis cortar as amarras com tudo aquilo que a humanidade trazia até então, mas as pessoas não entenderam. As pessoas que estiveram do lado dele não entenderam. Os apóstolos não entenderam, né? Então ele falava por parábolas, ele falava da forma como ele conseguia para fazer aquelas pessoas entenderem. Imagina a agonia, né? Eu fico só imaginando a agonia. Agonia acho que não, porque um ser da envergadura de Cristo não vai ter esse tipo de sentimento. Mas a ânsia que ele tinha em ver aqueles caras do lado dele, e ele com tudo aquilo para entregar, mas ele só podia entregar isso daqui, né? Porque ele sabia que as pessoas não iam alcançar o que ele estava dizendo, né? Então eu fico imaginando a ânsia que ele ficava ali olhando para aquela galera, né? Hoje a gente fica bem agoniado com alguém do nosso lado que a gente quer ensinar alguma coisa, a pessoa não vai, né? Imagina Cristo, né? Com toda aquela
imensidão, aquela vastidão dentro dele, né? Presos dentro de um corpo humano, e ele tentando passar aquilo para os apóstolos e vendo a impossibilidade deles entenderem, né? Eles não entenderam, nós não entendemos, ninguém entendeu, né? Acho que poucas pessoas na história da humanidade, talvez algumas grandes figuras, né, da história tenham entendido a mensagem do Cristo de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais ancorada, mais sistêmica, né? De uma forma que esse ensinamento tivesse impregnado no seu sistema inteiro de corpos. Mas são raros casos, são exceções. O que a gente pode fazer, gente, como eu falei, para a gente poder evoluir um pouco nesse aspecto, para nos colocarmos em níveis mais satisfatórios de liberdade, não na liberdade absoluta, porque aqui onde a gente está, ela não existe, né? A não ser um ser da envergadura de Cristo. Mas aí a gente está falando de um avatar. Se você não é um avatar, eu sei que eu não sou um, então a liberdade absoluta nós ainda não temos acesso a ela, né? Agora, um ser dessa envergadura com certeza tem. Mas nós podemos sim funcionar a partir de níveis menos aprisionantes. Quando a gente começa a ancorar e a desatar esses plugs, né? E para mim um dos principais é o julgamento. Nossa, gente. E assim, e o alívio, Deus me livre, eu não estou falando que eu me desfiz completamente do julgamento. Eu acho que isso se eu conseguir chegar nisso no final dessa vida, eu vou estar feliz da vida, gente. Vou estar feliz mesmo. Mas eu com certeza, já estou funcionando bem diferente nesse aspecto, né? Hoje em dia é muito mais brando, é muito mais... E quando vem o julgamento, eu já me policio na hora, eu já volto, eu já descondeno, né? Eu já volto para trás no julgamento, não precisa disso. A paz que dá isso, a paz que isso traz para o ser humano. Sibeli, o nome do livro é 10% mais feliz. Bem legal esse livro. A paz que dá, gente, quando a gente começa a se desapegar da necessidade de julgar. Mas quando que a gente vai conseguir fazer isso? Se desapegar da necessidade de julgar? Quando a gente desapega da necessidade de se julgar. Quando você começa não a queimar teu chicotinho, se você conseguir fazer isso, maravilha. Mas se não conseguir queimar o chicote por completo, esquecer dele por semanas, a ponto de quase nem lembrar que você tem um chicote. Quando você começa a funcionar a partir desse lugar de menos julgamento para si mesmo, naturalmente a necessidade de julgar o outro, ela se desfaz. Por que é tão necessário? Essa é a palavra, necessário em alguns momentos da vida da gente a gente julgar o outro. Porque existe um desconforto gigantesco aqui dentro. E quando eu começo a olhar para essa imensidão, para um Deus misericordioso que não me pune, que sabe que eu estou num processo de evolução e que esse processo de evolução vai levar anos e anos e anos e vidas e vidas e vidas, e eu tiro essa ânsia, esse desespero, eu naturalmente não tenho mais aquela dor, aquela culpa e aquela necessidade de fazer algo com aquele desconforto. Principalmente porque não tem mais um desconforto. Quando eu entendo que não tem um Deus me punindo, que não tem um Deus me policiando, querendo me ferrar a cada vez que eu erro, quando eu entendo que tem um Deus que me ama, misericordioso, que me recebe de braços abertos, independente da pisada de bola que eu tenha dado, aquele desconforto gigantesco ele é eliminado, ou ele é abrandado pelo menos. E quando ele é abrandado ou eliminado, no mínimo é abrandada ou eliminada a necessidade de levar esse julgamento para o outro. É um efeito natural, é um efeito cascata. Eu não sinto mais desconforto, eu não preciso levar esse desconforto para ninguém. Eu não preciso apontar essa flecha, essa energia para ninguém, porque ela nem está mais aqui. Então, eu faço esse convite, já deu aí 64 minutos. Eu faço esse convite para vocês olharem com muita verdade para isso, para o quanto vocês estão se julgando, para o quanto vocês estão se diminuindo, para o quanto vocês estão se depreciando. E, gente, é óbvio, não confundam isso com então eu vou fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, porque tá tudo certo, né? Não. Se você, dentro da sua avaliação,
você peca, você erra em determinados aspectos da vida, ok, não deixe de olhar para isso. Mas não precisa olhar para isso com pedras. Vamos lá para o início da live agora. Atire a primeira pedra quem nunca errou. Quando Cristo fala, calma, menos, atira a primeira pedra quem nunca errou. E as pessoas começaram a largar a pedra no chão. Faz de conta que você é aquela pessoa que está lá. Cada vez que você erra, vai jogar uma pedra em si mesmo. Você é a pessoa que está lá no chão, você é a adúltera que está lá e Cristo está ali. E você está olhando para si mesmo, faz esse exercício. Quando você estiver se depreciando, se culpando, se julgando, faz esse exercício, olha, te projeta para o chão e faz de conta que você é aquela adúltera que o povo todo quer apedrejar. Mas aí Cristo está ali advogando a seu favor. E ele fala assim, para cara, para quê? Calma. Atire a primeira pedra quem nunca errou e as pessoas começam a largar a pedra. E aí você vai largar a pedra que você estava pronto para jogar em si mesmo. Quando você começa a se colocar nesse lugar de compaixão, se colocar nesse lugar de misericórdia, se colocar nesse lugar de perdão, de auto-perdão, esse sentimento ele vai de angústia, vai dando lugar a um sentimento de paz. E aí, quando você é apossado por esse sentimento de paz, você não tem necessidade de julgar o outro. Ninguém julga outra pessoa quando está em paz, gente. É ou não é? Fala aqui pra mim. Você tá lá na praia, em Fortaleza, numa rede, tomando aguinha de coco, no melhor momento da tua vida, e aí tem alguma coisa rolando ali. Se você tá naquela paz absoluta, na plenitude, você só olha e... não quero nem olhar, mas tá, deixa que eles se entendam lá, são adultos que se entendam, vou lá, vou entrar, vou tomar minha aguinha de coco. Você simplesmente não tem essa necessidade. Por quê? Porque você está em paz. Porque você não tem mais aquele sentimento que está apertando o peito. Agora, se você olha para a mesma cena com um sentimento de angústia gigantesco, a tua alma, o teu estado até gosta daquilo. Eu tenho algo para canalizar isso. Meu Deus, como as pessoas são inconscientes, como as pessoas são... As pessoas. A gente escuta muito isso, né? As pessoas, não sei o que, posts de Instagram, as pessoas, como se a gente não fosse as pessoas. Quem são as pessoas? As pessoas somos nós, pô. Nós somos as pessoas. Então, esse convite que eu quero deixar para vocês, que vocês olhem para isso com carinho, com verdade, porque eu acho que é uma das coisas que mais liberta a gente se livrar, pelo menos em níveis satisfatórios, se não absoluto, desse julgamento que nos aprisiona e acaba aprisionando as pessoas à nossa volta. Tá bom, galera? Beijo no coração, amo vocês. Em setembro vai ter 2 fluxoterapia em Santa Catarina, tá? 16 e 17 em Blumenau, 23 e 24 em Jaraguá do Sul. Quem quiser mais informações me chama no direct, quem quiser indicar para alguém me chama no direct que eu mando o link e a gente vai conversando, tá bom? Um beijo, galera. Amo vocês. Um lindo restinho de quarta-feira. E até já. Thelminha, querida. Saudade de você. Beijo, Ju. Boa noite, Graça. Boa noite, Tereza. Boa noite a todos, tá? Valeu, galera. Valeu, Rosane. Beijo. Joyce. Até mais. Ana Lúcia, valeu. Eloá, valeu, querida. Ana. Marisa. Vou fechar, senão eu não mexo mais. Pade, querida. Um beijo. Tchau, gente.